Ela tinha passado pelo planejamento? Já tinha, estava tudo certo. Absurdo. Só que infelizmente o posto Allan Kardec dizia para ela o seguinte: você não vai conseguir, pode trazer quem você quiser aqui, que você não vai conseguir, ponto final. E o negócio já estava lá acertado, só faltava esse diálogo que, graças a Deus, eu estive lá, conversei e resolvi. Mas, vendo tudo isso, como que, se está nessa situação a saúde, nesse caos, as laqueaduras também devem estar passando por esse procedimento. Inclusive, Márcia, eu sempre defendi que essa situação de planejamento familiar, eles exigem um limite de idade para a mulher, né? Número de filhos. Eu acho que isso tem que ser revisto. Nós já discutimos isso em conferências estaduais, conferências nacionais. Guarulhos, infelizmente, se você vê, aumentou o número de população de rua, e o que mais me entristece, as crianças morando na rua. Sim. Né? A nossa praça Getúlio Vargas virou uma casa a céu aberto. Sim. Eu acho que tem que ser feito um trabalho maior, inclusive as pessoas que vivem em situação de rua, né? De morador de rua. Isso tudo o Conselho pode orientar. Nós podemos encaminhar para as especialistas, né, Rogério, de planejamento familiar, fazer uma nova discussão. As pessoas precisando, o Conselho está disponível. O Rogério atende a todas as terças-feiras de manhã, né, Rogério? Todas as terças, das 8 às 11 horas. Em que lugar? Na Rua Iris 300, Na Rua Iris 300, que legal. Olha aí, gente, tá vendo? Antes de qualquer situação, vamos tentar o diálogo. Por quê? Inclusive, eu estive conversando com alguns conselheiros, inclusive a Lúcia Helena, e eu disse muito isso. Eu mostro, eu denuncio mesmo quando tem coisa irregular, eu vou lá no HMU, eu entrevisto pessoas, eu demonstro o que está errado, só que tem uma coisa, eu pego aquela pessoa pelo braço, eu levo até a secretaria, eu resolvo o problema dela da forma que tem que ser resolvido. Ah, não tem vaga? Então essa é a situação. Então você vai lá e procura a Defensoria Pública. Mas eu tento todos os meios administrativos. E o que eu digo é o seguinte, eu vejo gente que denuncia, mas não procura resolver o problema. E a gente não pode só denunciar, né, Rogério? Nós temos que denunciar e resolver. Orientar da melhor forma. Sim. Nós temos agora uma ouvidoria que também na Secretaria da Saúde, com o Dr. Eduardo Eno, que procura o mais rápido possível ouvir e até lá avaliar. Mas qual é o diferencial da ouvidoria da Secretaria da Saúde para nós, conselheiros? Porque nós estamos em todas as doenças, né? Então, a participação do conselheiro, ele foi eleito para representar a população. E lembrando que esse trabalho nosso é 100% voluntário, né? É um trabalho de relevância pública. Aqui ninguém recebe, a gente faz por amor ao próximo mesmo. E lamentável, se você me permite falar, e os meus companheiros também, bobos são os políticos que não acatam esse acordo. Exatamente. E uma outra coisa, eu vou aproveitar aqui, gente, para quem está entrando agora, porque agora subiu bastante a visualização. Estamos ao vivo aqui na TV Thalito News e estamos aqui falando de saúde com o presidente do Conselho de Saúde, Rogério de Stape, o conselheiro Lima e a vice-presidente do Conselho, Lúcia Helena. Estamos esclarecendo aqui alguns pontos que nos são perguntados demais, porque tem pontos que as pessoas perguntam muito. Então eu sempre digo, gente, eu espero que todos vocês que perguntam sobre a saúde, o que está acontecendo, estejam aí assistindo. Eu quero mandar um grande beijo para a Cristiane Feijó. Foi ela que fez aquela primeira pergunta, Rogério, que eu achei muito pertinente, muito inteligente, sobre a segurança de saúde do servidor. Que se o servidor tem que estar seguro para ele poder estar prestando um serviço seguro, e você respondeu. Eu acredito que você respondeu da melhor forma. Um grande beijo, viu? A Gabriela Rodrigues, ela pergunta o seguinte. Doutora, pergunte a eles, na opinião deles, o que um conselheiro deve fazer quando tem ciência de que no HMCA as crianças por diversas vezes ficam internadas em cadeiras de plástico.
E gostaria de saber também com quantos pediatras contamos no HMCA. Eu vou falar sobre isso aí. Bom, nós já falamos várias vezes para as pessoas começarem a chamar a polícia militar. Né? Você tem direito garantido ao atendimento digno e de qualidade, está no artigo da Constituição. E a questão do HMCA, da sexta-feira, das 9 horas da noite para o sábado, às 7 horas da manhã, ficou sem médico, ficou sem atendimento. Eu vi isso. Questionamos a secretaria. O que ocorre, Márcia? O Instituto Geri, que administra o HMCA, ele tem uma meta mensal de atendimento. Dentro desse contrato, da forma como foi feito, não estabeleceu uma tabela de médicos por plantão. Não foi feito. Nossa. Então, inclusive, eu tive conversa com o Dr. Sérgio, ele falou que isso vai ser corrigido, porque você tem um pronto atendimento, e aí você contrata 12 mil atendimentos de urgência e emergência, e aí você coloca um médico para fazer 12 mil em 30 dias. Ele não aguenta, Não né? aguenta. É humanamente impossível. Então ele precisa colocar esse profissional. As crianças, além de ter toda a legislação do SUS que defende o usuário, tem também o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você caracterizar que uma criança está internada numa cadeira de plástico dentro de um hospital, tem que acionar a Polícia Militar, acionar acionar o ECA, delegacia e fazer eles responderem por isso. Enquanto a população também não reagir, é isso mesmo, a palavra é essa, é reagir, é se apoderar daquilo que é de direito dela. Não estou dizendo para ir lá brigar, agredir os trabalhadores. Dentro da legalidade. Dentro da legalidade, com responsabilidade, com educação e cobrar os direitos. Como fez aquela mãe da criança que está internada lá, precisando que seja montado para ela uma UTI na casa dela e está com a determinação judicial, aguardando sair do quadro, que ela se encontra agora, que ela tem uma melhora no quadro dela, para que a prefeitura seja obrigada. O que a mãe fez? Procurou a justiça. A gente precisa fazer com que a defensoria também venha para essa luta. Mas se a defensoria pública não for provocada, ela vai ficar passiva. Ela vai ficar passiva, exatamente. A defensoria é isso que nós temos que fazer. Vocês chegaram a fazer qualquer denúncia no Ministério Público relativa a todas essas coisas que vocês recebem, todas essas denúncias, esses apelos? Olha, nós fizemos 2 atos públicos e em um deles nós fizemos uma denúncia no Ministério Público aqui na 7 de setembro. Pela falta de medicamentos. Falta de medicamentos e insumos. E tiveram alguma resposta? Então, no primeiro, o promotor, ele recebeu o caso, ele abriu um processo civil, né, um inquérito civil, e ouviu a gestão. A gestão se pronunciou, mostrou os processos de compras que está em desenvolvimento, e ele deu 90 dias para que eles regularizassem a situação. Está vencendo, por incrível que pareça. Quando? Por esses dias agora, eu preciso confirmar lá no processo. E aí nós vamos pedir para que seja tomada a medida. Eu gostaria que vocês me mantivessem informada para eu poder falar aqui a respeito disso. Aliás, aqui o espaço está aberto, cada vez que vocês quiserem vir, que vocês acharem importante estar aqui para falar com a população, aqui o espaço é de vocês. Uma outra situação, que eu não sei se algum de vocês sabe me explicar também. Hoje eu fui chamada pelo Facebook, fui marcada. Márcia, nos ajude. Tem uma médica, doutora Solange, ela trabalha com aquelas crianças que têm aquele problema no pé, que é... Ele não pé torto congênito? E pé